Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel, trazendo para vocês agora uma palavra baseada na Bíblia para encorajar você, para fazer você crescer espiritualmente e para te dar força para vencer continuamente em Deus, ok? Hoje a passagem que a gente vai estudar é João capítulo 2. A gente tem estudado o Evangelho de João, a gente terminou o capítulo 1 e agora hoje a gente está começando o capítulo 2. Então abre a sua Bíblia aí em João capítulo 2 e hoje a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. E essa passagem é sobre o casamento em Caná. Então abre aí a sua Bíblia, João capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler essa passagem na minha versão, você pode acompanhar a leitura na sua versão, na versão que você preferir, ok? João capítulo 1, versículo 1 ao 12, ok? E essa palavra que Deus tem para nós hoje. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra. Talhas são jarros grandes que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, cerca de mais ou menos 70 litros de água. Então eram jarros bem grandes, ok? Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a palavra de Deus. Olha que interessante. A gente terminou então de ler o capítulo 1 e, como eu disse para vocês, o capítulo 1 funciona como uma introdução a todo o Evangelho de João. Ali no capítulo 1 a gente vê encapsulado uns temas que a gente vai ver novamente no decorrer de todo o Evangelho. O Evangelho de João, ele é carregado de simbolismo, por isso que às vezes ele fala de coisas muito profundas, às vezes coisas difíceis e que levam tempo para se entender, mas que quando a gente entende, então, a gente passa a ter um entendimento muito mais rico e profundo de quem é Jesus. Nessa passagem do capítulo 2 é o início de uma grande e importante divisão do Evangelho de João. Os estudiosos, teólogos, eles costumam dividir o Evangelho de João em 2 partes. Então, na primeira parte você tem aquele que eles chamam de o livro dos sinais, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E aí depois do capítulo 13 até o capítulo 21 é o livro da paixão ou o livro da glória. Por que eles dividem assim? Porque ali, fazendo isso nos ajuda a entender melhor como é que João pensou em contar a história de Jesus para nós. Então João ele começa então demonstrando os sinais que apontam para Jesus como o verdadeiro Deus, o Messias prometido. E aí depois, a partir do capítulo 13, então, João foca na paixão de Cristo, na glorificação de Cristo como aquele que vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados, mas que ele ressuscita ao 3º dia, porque ele é verdadeiramente Deus, ok? Então, capítulo 2 aqui é o começo do livro dos sinais, que apontam para Jesus como o Deus verdadeiro. E esse primeiro sinal que João, ele mostra para nós é o milagre
onde Jesus transformou a água em vinho. A grande questão é por que Jesus fez esse milagre, né? E qual é o significado desse milagre? É uma passagem que só aparece aqui no Evangelho de João. A gente não encontra esse milagre em Mateus, em Marcos ou em Lucas. Então a gente tem que prestar bastante atenção o que esse milagre quer transmitir para nós, né? Qual é o ensinamento dessa passagem aqui? Lembra que João ele usa a palavra sinais. Ele ao invés de usar a palavra milagres, ele prefere usar a palavra sinal, porque a palavra sinal é uma coisa muito mais profunda, porque o sinal ele aponta para alguma coisa. O milagre ele foca no feito milagroso em si. Mas quando se fala em sinal, a ênfase que João quer dar é que aquele milagre ele é apenas um sinal e aponta para algo muito mais importante. Então aquele milagre é apenas uma ponte que você usa para chegar a um lugar muito importante. Então o milagre passa a ser uma ferramenta. Ele é só algo que você utiliza para chegar ao fim. É um meio, não o fim. Ninguém quer chegar no meio da ponte. Todo mundo quer utilizar a ponte para se chegar ao destino final. E não apenas parar no meio da ponte e ficar lá, né? Então, é por isso que João então usa essa palavra sinal. E esse milagre da transformação da água em vinho é um sinal que aponta para algo muito mais profundo. Quando a gente começa a ler esse milagre aqui, esse primeiro sinal, a primeira coisa que a gente passa a entender é o seguinte: é um casamento. Opa! Casamento na Bíblia é algo muito importante. É importante hoje e era muito mais importante nos tempos de Jesus. Por quê? O casamento era uma celebração muito grande que levava dias para se preparar. Não era algo que se fazia assim a qualquer hora, mas que demandava muito preparo, com muita antecedência, se mandavam os convites, e o fato de que o vinho acabou era algo muito vergonhoso para o noivo. Isso significa que ele tinha falhado no seu papel de anfitrião. Isso traria muita vergonha para o noivo, mas Jesus estava ali. Outra coisa que você tem que entender é que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento e no Novo também, então por toda a Bíblia, é utilizada a palavra casamento para mostrar a vinda do Messias. Tanto principalmente na segunda vinda de Cristo, né? No Novo Testamento a gente vê muito essa associação da vinda de Cristo e utilizar a imagem de um casamento como esse simbolismo, usando o casamento como símbolo da vinda de Cristo. Então a gente tem que entender aqui que quando a pessoa estava escutando esse texto, esse milagre, e estava falando de casamento, era uma coisa importante. Não era algo trivial, não era algo tão comum assim, era algo sério, algo grande. E aí, nesse casamento, então, como eu disse para vocês, Jesus está lá, mas olha o que acontece, acabou o vinho. Algo que traria muita vergonha para o anfitrião, muita vergonha para o noivo, era uma vergonha tremenda, né? Mas que aí, no versículo 4, no versículo 3, a mãe de Jesus, e é interessante aqui que João, ele se refere a Maria, não pelo nome, mas ele somente fala mãe de Jesus, 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 3. A mãe de Jesus então diz: eles não têm mais vinho. Mas a resposta de Jesus no versículo 4 faz a gente, né, o que é isso que está acontecendo? Jesus responde assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora, 2 coisas a gente tem que se perguntar a respeito do tom que Jesus usou para responder para sua mãe e o que Jesus quis dizer com ainda não é chegada a minha hora.
Parece que quando se traduz esse jeito que Jesus respondeu, né? Mulher, que tenho eu contigo, parece que foi meio desrespeitoso, né? Parece que foi algo que Jesus foi brusco ali, né? Ao responder a sua mãe daquele jeito. Mas que se você olhar em outras passagens, esse era um jeito comum, ou melhor dizendo, era um jeito formal de se referir, de se dirigir a uma mulher. Por exemplo, olha aqui no João capítulo 4, versículo 21, João capítulo 8, versículo 10, João capítulo 19, versículo 26 e João capítulo 20, versículo 15. Então, quando você vê Jesus se encontrando com diversas mulheres no Evangelho de João, Jesus se dirige dessa maneira, porque essa maneira era um jeito formal de se dirigir a uma mulher. Não quer dizer que Jesus estava sendo ríspido, brusco, né? E agora, o que a gente tem que prestar atenção também é que Jesus se refere usando o nome mulher, né? Que aponta para que Jesus agora, naquela posição, ele já não era mais, ele já não estava sob a autoridade dela. Ele agora ele é o Messias, sempre foi, né? Mas que agora ele estava iniciando o seu ministério. E é por isso que ele fala, ainda não é chegada a minha hora. O meu objetivo não é, eu não vim para resolver o problema do vinho. O que então agora Jesus vai utilizar para passar uma mensagem muito mais profunda. Porque naquele momento o problema era a falta do vinho, a vergonha que o anfitrião ia passar. Então Maria, naquele momento, pede ajuda de Jesus. Jesus fala assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus, respeitosamente, de uma maneira formal, fala para Maria, a minha missão não é essa, de resolver o problema do vinho, e o meu ministério não é somente esse, a minha hora não é chegada, a minha hora vai ser depois, apontando para outras coisas. Mas o que causa mais confusão é que apesar de Jesus ter falado, ainda não é chegada a minha hora, a minha missão não é essa, o tempo não é agora, Maria fala assim aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, no versículo 5. E aí Jesus vai lá e faz um milagre, né? Aí tem duas coisas. Primeiro, a resposta católico-romana, que fala que Jesus respondeu à intercessão de Maria, né? Mas a resposta evangélica protestante difere um pouco disso. Por quê? Porque baseado nessa passagem você tem duas coisas. Primeiro, João, ele não chama a mãe de Jesus de Maria, né? Ele chama de mãe de Jesus e duas vezes. Então, qual é a interpretação disso? A interpretação disso é de que João não está colocando ela como um personagem central nessa passagem. Ela é apenas um personagem secundário, que o foco é em Jesus. O fato de Jesus ter demonstrado que não era chegada a sua hora e mesmo assim ele faz o milagre, é porque Jesus, então, daquele momento, ele quer utilizar aquilo para passar uma mensagem muito mais profunda, que é o que vocês vão ver agora, tá? Jesus, então, Jesus, então, começa a ordenar aos serventes para trazer as 6 talhas de pedra, que como eu disse para vocês, são 6 vasos grandes, que cabem mais ou menos 70 litros de água cada um. Então eram vasos grandes, que os judeus usavam para purificações, né, para se lavar. E Jesus fala para que eles tragam ali. Não foi a mãe de Jesus que organizou tudo, não. Aí, a partir do versículo 6, então, Jesus está no controle de todas as coisas porque ele quer passar essa mensagem importante. Jesus é misericordioso, ele atende aquele pedido, ele entende que aquele momento era um momento vergonhoso para o anfitrião, para o noivo, mas ele quer utilizar aquele momento para trazer um significado muito mais profundo e muito mais
espiritual, tá? Então olha aqui, Jesus manda os serventes trazer as 6 talhas de pedra, manda os serventes encherem com água, tá? Que os judeus usavam para purificação. Olha que interessante. Ele manda trazer aquelas coisas, aqueles objetos que eram usados pela religião da época para purificação. E olha o que Jesus faz. Ele transforma aquela água em vinho. Agora vamos parar um pouco e pensar, né? Quando foi que você viu na Bíblia alguém transformar água em alguma outra coisa? A primeira mensagem, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é Moisés, né? Quando ele toca com a vara ali e o rio Nilo se transforma em sangue. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele transforma água em vinho. Quando Moisés ele vem e transforma água em sangue, aquilo era julgamento, né? Era um contexto de julgamento. Deus estava julgando o Egito por causa da rebelião de Faraó em não querer deixar o povo de Deus ser livre e cultuar ao Deus de Israel, né? Mas aqui nessa circunstância é um momento de celebração. E Jesus ele transforma a água em vinho, que é um símbolo de celebração. E olha o que acontece depois que o mestre Sala ele experimenta aquele vinho. Olha o que ele fala aqui. Olha, pelo costume, as pessoas servem o melhor vinho primeiro e deixam o ruim, o de menor qualidade para depois. Mas olha o que acontece aqui. O melhor veio depois. O inferior, aquele primeiro, o inferior, foi servido primeiro. O melhor é esse que foi feito agora. Então quer dizer, por que João então colocou essas palavras aqui? Para mostrar que Jesus, ele é o novo Moisés, que está inaugurando uma nova aliança e que essa aliança ela é melhor do que a primeira. Aquela primeira que era baseada em purificações do judaísmo antigo, aquilo passou. Jesus ele vem para trazer algo novo. E esse novo não é julgamento, mas para aqueles que creem é símbolo de celebração, símbolo de alegria, símbolo de gozo, né? E aí João então termina o relato desse milagre, versículo 11, dizendo o seguinte: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Por que sinal? Porque o foco não é o milagre. Lembra que eu disse para você? O foco não é o milagre, mas o foco é o milagre está apontando para o quê? Ou para quem? Esse é o foco. Quem? O quê? Né? Que o milagre aponta. E aí ele continua falando. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o importante não é o milagre, mas o importante é aquele milagre aponta para quem? Jesus. Aquele que vem inaugurar uma nova aliança. Aquele que vem para ser glorificado através da cruz. Aquele que também vem para nos salvar dos nossos pecados, morrendo na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, mas que agora ele vem inaugurar uma nova aliança, um novo relacionamento. Um relacionamento onde ele nos salva da nossa vergonha, ele nos salva da nossa desonra e que nos leva para verdadeiro casamento nos céus, né? A celebração das bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Versículo 12, depois disso desceu Jesus para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Você que está me assistindo hoje, o que será então que essa passagem quer passar para nós? A primeira coisa que essa passagem nos ensina é o seguinte, que
um equívoco buscar Jesus para só resolver os nossos problemas instantâneos, imediatos, ou os nossos problemas, entre aspas, práticos, né? Ou carnais, ou físicos, né? E a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, a gente vai atrás, busca Deus e vai atrás de Jesus nessas circunstâncias, né? Ui, acabou o vinho, Jesus me ajuda. Ou aconteceu isso, Deus me ajuda. Ou aconteceu isso, Deus me... E essa não é a questão. A questão, Jesus não veio para ser apenas o nosso 190. Jesus não é apenas o nosso 911 quando a gente precisa de alguma coisa. Jesus não é aquela pessoa que só está ali para resolver o nosso problema imediato. Jesus é Deus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que veio ao mundo para nos conectar novamente, porque nós estávamos perdidos. Ele veio para nos resgatar, porque o nosso relacionamento estava quebrado com Deus. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Jesus veio para nos remover essa culpa que nós temos, para satisfazer esse vazio enorme que cada um de nós tem em nossos corações, esse vazio existencial. Então, quando a gente coloca só o físico, o imediato, a gente não está tendo noção de quem Jesus é. É por isso então que Jesus usa a palavra sinais, porque João ele quer nos apontar para quem Jesus é. Aquele que vem ao mundo para transformar, para nos resgatar e nos levar para uma celebração eterna nos céus. Aqueles que creram, viram a glória. Aqueles que viram e reconheceram quem Jesus é, viram a glória de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, a coisa mais importante que você tem para fazer hoje é não desperdiçar a sua vida. Não perder tempo com as coisas materiais e as coisas físicas. Elas são importantes? São. Mas elas não são essenciais. Porque elas não têm o poder de definir o seu destino eterno. A única pessoa que pode definir o seu destino eterno é Jesus. Por isso hoje, eu convido você a olhar esse sinal que a palavra de Deus mostra, de que Jesus, ele é a nova aliança, que Jesus, ele vem remover toda aquela religião passada, que foi baseada em ser apenas uma boa pessoa, em ser apenas um bom religioso, em fazer todas essas coisas, esses atos, essas que não levam a nada, mas que veio para transformar o nosso ser profundamente. E ele é, então, o Cordeiro de Deus, Jesus. E quem é que você vê quando você escuta falar dele através do Evangelho? Você que tem acompanhado os vídeos, à medida que a gente vai lendo, quem é que você vê quando você escuta a palavra Jesus? Quando você escuta essa história contada através da Bíblia, quem você reconhece? Quem você vê? Por isso hoje, eu convido você, como sempre, a fazer uma oração depois de terminar de assistir esse vídeo. Depois que você finalizar, eu convido você a fazer uma oração. Fala com Deus. Pede para Jesus abrir os seus olhos espirituais. Pede Jesus para te dar fé, para que você possa realmente reconhecer quem Jesus é. Pede para Jesus mostrar, pede para Deus mostrar. Mostra, se Jesus é Deus, mostra. Eu quero reconhecer quem é Jesus. E entregue sua vida para Ele. Isso não significa que sua vida vai virar um mar de rosas, não. Mas significa que você não vai ser mais refém desse vazio que você sente. Você não vai ser definido mais por esse vazio que te escraviza. Você vai ser definido por aquilo que Deus, Jesus Cristo, fez na cruz por você. E aí você vai ver que a sua água, a sua vida, vai ser transformada em vinho,
vai ser transformada em motivo de celebração. Porque Jesus é celebração. Jesus é verdadeira alegria. Jesus é celebração eterna com o Pai. Que você seja abençoado durante essa semana, que essa palavra ecoe no seu coração e que Jesus fale com você. Tenha uma ótima semana. Vejo você nos nossos vídeos, vejo você novamente nas nossas aulas e que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir a minha mensagem. Até a próxima. Beijo no coração. Jesus te ama e eu também. Abraço.